Já estamos em 2026 e, enquanto a maioria das pessoas seguem confortável vendo o dinheiro render na renda fixa, poucos percebem que é exatamente nesses momentos que as maiores fortunas começam a ser construídas. Quando o mercado parece confuso, quando o noticiário espalha incerteza e quando quase ninguém quer assumir os riscos, surgem as oportunidades que realmente mudam o jogo. Este vídeo não é sobre promessas fáceis, nem atalhos ilusórios, mas sobre entender onde o capital inteligente começa a se mover antes da massa. Ao longo deste conteúdo, você vai enxergar por que quem espera a Selic cair para agir normalmente chega atrasado. Porque o pânico costuma ser o melhor amigo do investidor preparado e como diferentes classes de ativos podem se complementar para construir riqueza real olhando para este ano de 2026. A grande verdade é que a maioria dos investidores se sente segura quando tudo parece previsível. Selic alta, renda fixa pagando mais de 1% ao mês e a sensação de que basta deixar o dinheiro parado para ele crescer sozinho. Porém, esse conforto costuma ser temporário. As projeções econômicas mostram que os juros não permanecem elevados para sempre. E quando começam a cair, o mesmo investidor que se sentia tranquilo passa a procurar desesperadamente por oportunidades melhores. Normalmente, quando os preços já subiram. Este vídeo nasce exatamente para evitar esse erro clássico. Aqui, a proposta é analisar o cenário econômico, político e global, conectando renda fixa, ações brasileiras, fundos imobiliários, dólar, bolsa americana e Bitcoin, criando um panorama completo sobre quais ativos podem fazer mais sentido para quem pensa em prosperar no longo prazo e se posicionar antes das grandes mudanças que podem marcar este ano de 2026, como por exemplo o acontecimento recente da invasão dos Estados Unidos na Venezuela, e que, a partir disso, virá consequências bem grandes. Mas isso será um assunto abordado para outro vídeo. Quando falamos de renda fixa, é impossível ignorar o cenário atual de juros elevados, que cria a ilusão de segurança absoluta. Como a Selic em patamares altos, muitos investidores acreditam que não existe motivo para buscar alternativas. No entanto, as projeções do mercado indicam um movimento claro de queda nos próximos anos. À medida que a Selic recua, o rendimento real desses investimentos diminui, e quem permanece totalmente alocado nesse tipo de ativo tende a perder o poder de compra e oportunidades. O ponto central não é abandonar a renda fixa, mas compreender que ela cumpre um papel específico dentro da carteira, e que depender exclusivamente dela pode gerar frustração quando o ciclo de juros mudar, como já aconteceu diversas vezes no passado. Ao olhar para a Bolsa Brasileira, é fundamental entender que crises costumam criar distorções de preços. Momentos de incerteza econômica, dólar elevado e desconfiança generalizada fazem com que boas empresas sejam negociadas a múltiplos historicamente baixos. Esse deslocamento entre lucro das empresas e a cotação das ações cria o que muitos chamam de gap, entre aspas, que tende a se fechar ao longo do tempo. Esse fechamento pode ocorrer tanto pela valorização dos preços quanto pela queda dos lucros. E é justamente por isso que a seleção de empresas resilientes se torna essencial. Empresas com geração de caixa consistente, setores defensivos e histórico de adaptação costumam atravessar períodos turbulentos com mais solidez, transformando momentos de pessimismo em oportunidades estratégicas. Dentro desse mesmo contexto, os fundos imobiliários aparecem como uma extensão natural da bolsa. Mesmo após altas relevantes, ainda existem FIIs
sendo negociados abaixo do valor patrimonial, oferecendo uma combinação interessante de renda recorrente e potencial de valorização. Dentre elas estão alguns exemplos como Max Renda Fixa, ou mais conhecido como MXRF11, HGLG11 de galpões logísticos, TIGAR11, que é referente às construções civis, dentre muitos outros fundos que existem aí no mercado. E assim como nas ações, o erro mais comum é escolher apenas pelo dividendo mais alto, ignorando os riscos estruturais, qualidade dos imóveis, perfil dos inquilinos ou exposição excessiva a juros elevados. Uma abordagem criteriosa busca equilíbrio entre rendimento, segurança e previsibilidade, permitindo que os fundos cumpram seu papel de geração de renda sem comprometer a tranquilidade do investidor. A diversificação internacional surge como um dos pilares mais importantes para a proteção patrimonial. O dólar, apesar das oscilações de curto prazo, mostra historicamente uma tendência de valorização frente ao real ao longo das décadas, impulsionada por menor inflação estrutural e maior crescimento econômico, de acordo com os Estados Unidos. Expor parte do patrimônio a ativos dolarizados não significa apostar contra o Brasil, mas sim reduzir os riscos concentrados em uma única economia. Além disso, a Bolsa Americana reúne empresas líderes globais altamente inovadoras, que continuam crescendo mesmo quando negociadas a múltiplos elevados, como por exemplo a própria Google, Nvidia, dentre muitas outras. O desafio está em equilibrar preço e qualidade, entendendo que o risco não é apenas investir caro, mas também ficar completamente de fora de ativos que moldam a economia global. Já quando o assunto é Bitcoin, a análise exige uma visão ainda mais focada em fundamentos a longo prazo. A escassez programada, o limite máximo de unidades, os ciclos de halving e a relação direta com a liquidez global criam uma dinâmica diferente de qualquer outro ativo tradicional. Ao longo da história, momentos de medo e pessimismo foram justamente aqueles que ofereceram melhores oportunidades de entrada. Mais do que tentar acertar o topo ou o fundo, a lógica apresentada gira em torno da construção gradual de posição, utilizando um capital que não será necessário no curto prazo, entendendo que a volatilidade faz parte do caminho para quem busca a simetria de retorno. Ao analisar todas essas classes de ativos em conjunto, fica claro que não existe investimento perfeito capaz de concentrar 100% do patrimônio sem riscos. O verdadeiro diferencial está na diversificação inteligente, como comentada neste vídeo, no entendimento dos ciclos econômicos e na capacidade de agir antes da maioria. Renda fixa, ações, fundos imobiliários, ativos internacionais e criptomoedas não competem entre si. Eles se complementam dentro de uma estratégia bem estruturada, principalmente por serem de ramos diferentes. Olhar para 2026 exige menos tentativa de previsão exata e mais preparo para diferentes cenários. Quem entende que prosperar no longo prazo depende de disciplina, análise e posicionamento estratégico tende a atravessar períodos de incerteza com mais tranquilidade, aproveitando o caos como fonte de oportunidade e construindo patrimônio de forma consistente ao longo do tempo. Então você já fique preparado para o que esse ano nos aguarda. E aí, gostou desse conteúdo? Então já deixa aquele like se gostou do conteúdo apresentado neste vídeo e deixe seu comentário para se caso algo que deixei de passar nesse vídeo ou sugestões para próximos vídeos que posso estar abordando aqui no canal. Por mais, fico por aqui. Até a próxima.